Olá, meu nome é Anderson. Vamos aqui para mais um vídeo de resolução da prova da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas de 2021. E nesse vídeo a gente vai resolver a questão 6 da prova da segunda fase, nível B, para alunos da primeira e segunda séries do ensino médio. A questão 6, ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra duas superfícies curvas e inclinadas, tá? Interligadas por uma superfície horizontal de comprimento L igual a 1,25 metros. Um corpo de massa igual a 1 kg, ele é abandonado do repouso de uma altura de 5 metros, tá? Em relação à superfície horizontal, e ele informa que só existe atrito entre o corpo e a superfície horizontal, beleza? E também dá aqui o coeficiente de atrito, que é igual a 0,5. Pediu para considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e pediu para determinar a distância horizontal percorrida pelo corpo até ele parar e a sua posição de parada. Pois bem, para resolver essa questão a gente vai usar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado do objeto deve ser igual à sua velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a sua aceleração vezes o comprimento percorrido. Para resolver essa equação, a gente precisa de três variáveis, que é a velocidade do corpo no ponto A, tá? Que é o ponto onde ele vai começar a ter contato com a superfície que tem atrito. Precisa também da aceleração do objeto e do comprimento percorrido. Desses três, a gente só tem uma, que a questão dá, que é o comprimento da superfície horizontal. Então a gente precisa calcular essas duas variáveis, a aceleração e a velocidade inicial do objeto, quando ele entra em contato com a superfície que possui atrito. Beleza? Bom, lembrando que a energia se conserva aqui nesses dois pontos, no ponto H e no ponto A, a gente tem que a energia no ponto H deve ser igual à energia no ponto A. A energia no ponto H é a energia potencial gravitacional mais a energia cinética no ponto H, que deve ser igual à energia potencial gravitacional no ponto A mais a energia cinética no ponto A. No ponto H, a gente não tem energia cinética, pois o objeto está parado. E no ponto A, a gente não tem energia potencial, pois o objeto vai estar no ponto mais baixo do nosso sistema, ou seja, quando H é igual a zero. Certo? Então a equação se resume a essa expressão aqui, que é mgh, que é a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura h, é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes a velocidade no ponto A, que é a velocidade inicial ao quadrado. Como nos dois termos a gente tem a massa, a gente pode cortar, já que a massa dividido pela massa é igual a 1. Então só resta essa expressão substituindo os valores, a gente vai ter isso daqui, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, vezes 5 metros, que é a altura h, é igual a 1 sobre 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado. Reorganizando e fazendo a continha, a gente tem que a velocidade inicial no ponto A ao quadrado é igual a 100 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Fazendo a raiz quadrada, a gente tem que a velocidade no ponto A é igual a 10 metros por segundo. Beleza? Uma das variáveis já encontramos. Agora precisa calcular a aceleração. Lembrando que a força de atrito só atua aqui na superfície horizontal. Beleza? Então a força de atrito no trecho A até B é a força de atrito, é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal na superfície. A força normal na superfície é a massa vezes a aceleração gravitacional, onde a gente tem os valores substituindo aqui 0,5 vezes 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, a gente obtém que a força de atrito é igual a 5 N. Beleza? A gente pode relacionar essa força de atrito com a segunda lei de Newton, onde a gente tem que o negativo da força de atrito, já que ela é uma força resistiva que vai tender a parar o nosso objeto, é igual a massa vezes a aceleração. Reorganizando aqui, a aceleração é igual a menos a força de atrito dividido pela massa, a gente obtém
que 5 N dividido por 1,0 kg é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente, a partir daqui, já encontrou as duas variáveis que faltavam, que é a aceleração do objeto e a velocidade inicial no ponto A. Beleza? Reorganizando aqui, desse lado, a gente tem a velocidade, tá, no ponto A, e a aceleração. A gente pode substituir agora os valores na equação de Torricelli, onde a gente tem que a velocidade final do objeto ao quadrado é igual a 100 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Que é a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração do objeto negativa, de 5 metros por segundo ao quadrado, vezes 1,25 metros, que é o comprimento da superfície horizontal. Fazendo essa continha, a gente obtém que a velocidade final ao quadrado é igual a 100 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, menos 12,5 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Essa expressão ela é referente a uma passagem do objeto do ponto A até B, ou seja, a gente quer saber quando o objeto vai parar. Então, esse valor aqui tem que ser igual a zero, quando a nossa velocidade vai ser igual a zero. Certo? Para isso, a gente tem que, sempre que o objeto passa pelo trecho AB, o valor de v ao quadrado diminui 12,5 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Quantas vezes ele vai ter que passar para que v ao quadrado seja igual a zero? Bom, está aqui. Para que v ao quadrado seja igual a zero, o objeto deve passar pelo trecho AB um total de n vezes, dado por n igual a VA ao quadrado, que é a velocidade no ponto A do objeto, dividido por 12,5. Ou seja, eu vou ter que passar quantas vezes aqui por essa região atritosa para que o objeto pare? Então a gente tem que 100 dividido por 12,5 é igual a 8 vezes. Ou seja, o objeto vai passar 8 vezes pela superfície horizontal que tem atrito, para que a velocidade dele seja igual a zero e ele pare. Logo, a distância horizontal percorrida, que é o que a questão pede, ela é igual a d igual a 8 vezes L. Qual é o valor de L? 1,25 metros, então 8 vezes 1,25 vai dar igual a 10 metros. Essa foi a distância percorrida pelo objeto na superfície horizontal. E qual foi a posição de parada? A posição de parada é no ponto A. Vamos contar aqui quantas vezes ele passou, que foram 8. Então, do A até B é uma vez, do B até A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele chega exatamente no ponto A, a sua velocidade é zero e ele vai estar parado. Certo, pessoal? Até a próxima. Valeu!